A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo possa trabalhar dia após dia no coração de cada um de vocês, que vocês possam ser saciados do poder de Deus na vida de vocês. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo, como vencer o desânimo. Como nós vamos sobreviver ao desânimo. Infelizmente, nós sabemos que muitos já passou por essa experiência. E a Bíblia Sagrada deixa registrado como nós vencermos o desânimo. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Isso pode acontecer quando nós nos decepcionamos com pessoas ou quando nossas orações não são respondidas como nós deveríamos, como nós gostaríamos que fosse respondida, ou simplesmente quando as coisas não saem do jeito que planejamos. Quem de nós que não já orou para que Deus venha nos dar algo e Deus nos surpreende fazendo de uma forma totalmente oposta do que nós esperávamos? E nós terminamos se encontrando de uma forma muito grande, decepcionados, e aí é uma porta para entrar o desânimo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer deixar nas Escrituras Sagradas, registrado e deixou para nossas vidas, registrado nas Escrituras Sagradas, que nós precisamos não só ouvir a palavra, não só pregar a palavra, mas vivenciar a prática do Evangelho de Cristo dia após dia, diante das dificuldades que nós venhamos passar, para que nós possamos superar, através dos conselhos do Senhor Jesus. Bem sabemos e entendemos que nossa natureza humana nos leva ao desânimo por diversos fatores, mas esse sentimento não deve habitar em nós, pois prejudica muito a nossa vida espiritual, Para aqueles que servem de Cristo, são evangélicos, crentes, convertidos em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, se você que é conhecedor do Evangelho de Cristo e serve a Cristo, isso pode atrapalhar muito a tua vida espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado para não deixar o desânimo atrapalhar a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz, nos Evangelhos, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, temos que ter o cuidado, para não deixar o desânimo nos destruir. Há um homem na Bíblia que também foi tomado pelo desânimo e quase abandonou os planos de Deus. Olha que perigo, Foi tomado pelo desânimo e quase abandonou, os planos de Deus. Sabe quem foi este homem? Que há várias histórias, há vários relatos bíblicos de várias pessoas que foi tomada pelo desânimo. Mas eu vou falar aqui de Gideão, que está registrado no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 ao 16. Na época de Gideão, Israel estava em guerra e sofria muitas perseguições e humilhações dos seus inimigos. Assim como você pode estar vivendo agora. Perseguições, humilhações, Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. E ele não teve coragem de enfrentar o problema. Não podemos jamais ficar com esse desânimo, porque é perigoso nós não ter coragem de enfrentar o problema. E isso não é bom para nós. Nós temos que ser corajosos para enfrentar os problemas que vêm sobre as nossas vidas enquanto nós passar por essa terra. Então a Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 11, que diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de orfra, que pertencia a Abiezita Joás.
Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para esconder dos medianitas. Olha só que coisa, né? Ele estava se escondendo dos medianitas, então ele resolveu malhar trigo num lagar, né? Malhando trigo numa prensa de uva para se esconder dos medianitas. Diante de todo aquele sofrimento, Gideão estava cansado de lutar. Assim como acontece conosco quando enfrentamos muitas lutas, o inimigo parece ser tão grande que nos preferimos nos esconder do que enfrentá-lo. Mas não é isso que o Senhor espera de nós, né? Nós temos que enfrentá-los com o Senhor Jesus Cristo dentro da palavra de Deus. E que inimigo é esse que está tentando contra a tua vida hoje? É o desânimo. Então você precisa enfrentar esse desânimo, se levantar e marchar, né? E continuar avante, focando em Jesus Cristo. Mas há uma saída, nós sabemos disso, porque lá na frente vai ter uma saída. Vai ter uma saída para esse desânimo. Se você se levantar e não ficar prostrado. Dessa experiência de Gideão, como pode vencer o desânimo? Então, assim, dessa experiência que Gideão deixou através das Escrituras Sagradas, ele deixou registrado aqui como que nós podemos fazer para vencer o desânimo. Número 1, mude a sua atitude. Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos do seu povo, mas por isso ele precisava mudar sua atitude diante da situação. Isso é para você. Jesus quer mudar a tua situação. Jesus quer dar vitória para você diante desse desânimo, dessa luta que você está passando. Mas você precisa ter a atitude de obedecer ao Senhor, de mudar o foco, né? De se levantar e se posicionar diante dessa situação. Então, assim, ele não poderia, Gideão, continuar naquele desânimo, e por isso o Senhor disse a ele. Então isso é para você também. Você não pode continuar nesse desânimo, porque o Senhor estava falando com Gideão naquela época, mas hoje a mensagem é para você. Por isso que eu falo que nós temos que aprender dentro da palavra de Deus. Como foi que Gideão se posicionou diante daquela perseguição que estava vivendo Israel naquela época, né? Sendo perseguido pelos medianitas. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 12, diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então essa mensagem é para você. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderosa guerreira. Então se levante, se posicione, que o Senhor está com você. Aleluia, engrandecido é o nome do Senhor. Quando o anjo chamou de poderoso guerreiro, ele estava mostrando a Gideão, Jesus estava mostrando a Gideão, e Jesus também está mostrando para você, que ele não era fraco ou incapacitado. Você não é fraco e nem incapacitado. Jesus está te orientando hoje que você não é fraco nem incapacitado. Jesus estava falando para Gideão naquela época que ele não era fraco e nem incapacitado. Deus estava com ele, Deus está com vocês. Deus está conosco. E com isso, ele deveria se levantar. E com isso, você deve se levantar. Gideão se levantou. Com isso, você deve também se levantar através de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Usar a sua fé. E não se apoiar aos seus sentimentos. Você precisa fazer isso mesmo. Mesmo que você se sinta desanimado, com medo de enfrentar a vida, você deve ignorar o que você sente e tomar uma atitude de fé. Entendeu? Precisa você colocar isso na sua mente. Um outro ponto número 2. A primeira atitude foi mudar, o primeiro tópico foi mudar a sua atitude. O segundo, simplesmente obedeça. Então o Senhor quis dizer assim para Gideão, Gideão, eu conheço e sei a tua incapacidade, sei que você está se sentindo inexperiente, mas eu só quero que você obedeça. Então é esse o recado de Deus também para você. Eu só quero que você obedeça. O Senhor manda dizer para você, isso é para mim, isso é para nós. O Senhor só quer que nós obedecemos. Em seguida, Gideão quis saber o porquê de todo aquele sofrimento. Será que precisa saber? Jesus já estava mandando você enfrentar?
Esquece, não tinha que questionar, né? Mas Gideão é como nós hoje, né? Nós queremos, às vezes, questionar Deus. Então ele diz em Juízes, o Gideão continua conversando com o Senhor, e o Senhor conversando com Gideão. Juízes diz, capítulo 6, versículo 3, que diz assim, ó: Ah, Senhor, aqui foi Gideão. Respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estavam todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então ele dizia: Nossa, como é que pode, Senhor? Meus pais falavam tão bem do Senhor, que o Senhor livrou da mão de Faraó, tirou do Egito, do sofrimento, da opressão, né? E agora eu ouvi sempre, a vida inteira, que meus pais falaram, mas agora nós estamos passando por essa dificuldade aqui em Israel e eu estou desacreditado dos benefícios e daquilo que meus pais falavam de ti, Senhor. Era isso que Gideão estava falando para Deus. Será que você não já pensou igual Gideão? Mas Deus não o respondeu. Ah, coisa triste, quando você faz um questionamento para Deus e Deus fica, ó, silêncio. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta para você. Aí o que o Senhor queria? Que ele só obedecesse. Apenas lhe deu uma ordem, olha só. Falou: olha, eu só vou te dar uma ordem, você tem que me obedecer. É mais ou menos isso. Você quer sair do desânimo? Você quer que tua história muda? Você quer que o cativeiro muda da tua vida? Então obedeça o Senhor. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai e liberta Israel das mãos de Median, da mão dos medianitas. Não sou eu quem o estou enviando? Perguntou para Gideão. Gideão, sou eu que estou te enviando, Gideão. Então vai lá e liberta o meu povo, liberta os teus irmãos da mão dos medianitas, tira eles da mão do inimigo. Eu tô te mandando, rapaz, vai lá, obedece. Era isso que o Senhor estava falando para Gideão. Então em Juízes capítulo 6, versículo 14, nós temos um péssimo hábito de querer saber o motivo de tudo que acontece, não é verdade? Mas às vezes Deus espera que a gente simplesmente obedeça. Não adianta a gente às vezes questionar, querer saber por que eu não sei falar, eu não sei como me comportar, como guerrear. Meu querido, minha querida, obedeça a voz do Senhor. O que o Senhor está mandando você fazer hoje? Então obedeça. Para de questionamento. O Senhor sabe as tuas fragilidades. O Senhor sabe a sua incapacidade. Mas é o Senhor que está te mandando. Obedece a voz do Senhor. Um terceiro tópico é: mude a imagem que você tem de si mesma. Como é que você se vê? Mude a imagem que você tem de si mesma. O desânimo de Gideão era tão grande que mesmo depois que Deus falou com ele que estaria ao seu lado, ele achou que... Ele tentou achar uma desculpa para tentar fugir do que Deus havia planejado para ele. Não tenta fugir do que Deus já planejou para a tua vida. O Senhor está mandando, o Senhor está te orientando, o Senhor está dizendo que é contigo. Não fuja. Não tenta arrumar desculpa com o propósito de Deus que Ele já falou que tem para você. A Bíblia diz em Juízes capítulo 6, versículo 15, diz assim, Gideão falou: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Ah, Senhor, que o Senhor não está entendendo. Eu não sou ninguém, nem no meio da minha família. Eu não conheço nada de guerra, sabe? Eu acho que o Senhor está equivocado em me convocar para essa batalha. Acho que o Senhor não está percebendo quem sou eu. Mas eu vou tentar passar para o Senhor, para o Senhor entender quem sou eu. Ô, meu querido, Deus te conhece, meu querido. Deus te conhece, minha querida. Para de querer se justificar para Deus. Deus sabe a tua incapacidade, mas Deus, Ele é poderoso para te capacitar. Ele é poderoso para capacitar. Ele não chama crente preparado, Ele prepara o crente na batalha. Ele se sentia pequeno demais, Gideão, vindo de uma família muito simples, e por isso ele achava que não poderia fazer nada de tão especial na vida.
Às vezes a gente pensa dessa maneira. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Aonde que Deus vai olhar para mim, né? Eu sou tão falho, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades, tantas fraquezas. Aonde que Deus vai me olhar e ver e vai querer achar alguma qualidade em mim? Ô, meu querido, Deus vê uma qualidade em você. Deus te vê como uma pedra preciosa nas suas mãos, né? O Senhor, ele é mestre em trabalhar na vida do homem e da mulher. Quantos de nós também não nos sentimos assim, não é verdade? Como Gideão sentiu. Por isso, quero te dizer que se você não se enxerga com os olhos da fé, você nunca verá nada. Você precisa entender que Deus quer que você dependa dele e reconheça suas fraquezas, mas não ao ponto de fugir das batalhas que ele quer que você enfrente. Entendeu? Você compreendeu? Ele sabe suas fraquezas. Ele conhece. Mas ele quer que você dependa dele. Ele sabe. Ele sabe também que você precisa reconhecer suas fraquezas. Você é frágil mesmo. E o Senhor, ele exige até isso de nós. Nós reconhecemos que nós somos frágeis, mas nós dependemos dele. E através do Senhor Jesus Cristo nós nos tornamos fortes. Um outro item, que é o quarto item. Lembre-se de que Deus está com você. Lembre sempre que Deus está com você. Tudo que você for fazer, tudo que Deus te mandar fazer, nunca ache que você está sozinho. Jesus sempre está com você. Porque ele disse, eu morri e ressuscitei ao terceiro dia para deixar o meu espírito, aleluia, para te ajudar, para te consolar, para te orientar nesta caminhada enquanto você passar por esta terra. A coisa mais importante que você deve saber na sua caminhada cristã é que Deus te ama. E que ele nunca vai te abandonar nas horas difíceis. Deus nunca irá te pedir algo que você não consiga realizar. Nunca Deus vai te pedir algo que você não consiga realizar. Você nunca vai passar por alguma dificuldade, alguma perca, sendo que Deus não vai te suprir essa perca ou suprir essa dor que está no teu coração. Basta você ler a Bíblia e você verá muitos exemplos, como o Senhor fez o impossível na vida de muitas pessoas. Pessoas comuns como nós, que se sentiam incapazes, né, de realizar a obra de Deus. Então o Senhor conversa com Gideão, e porque Gideão também se sentia assim. Então no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 16, diz assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Olha que lindo. Jesus falou, olha, não tenha medo, Gideão, eu estou com você. Você vai lá e você vai vencer essa guerra. Então essa é a mensagem de Deus também para você. O Senhor está com você. Não duvide disso. O Senhor está contigo, meu querido, minha querida. Então, louvado seja Deus. Aqui, ó, percebe a firmeza das palavras de Deus? Vocês percebem que Deus... E quanto essas promessas pareciam impossíveis de ser realizadas diante da visão de Gideão, ele disse que Gideão derrotaria com tanta facilidade os medianitas, seria derrotado como se fosse apenas um homem. Se você continuar a acompanhar a história de Gideão, você perceberá que ele realmente conseguiu derrotar todos os inimigos de Israel. Ou seja, Deus faz de um homem desanimado um dos maiores guerreiros que já existiu. Dessa forma, Deus irá cumprir os propósitos dele na sua vida. Basta você crer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Basta você acreditar, você confiar, você crer que Deus ele é poderoso para realizar esta grande obra na tua vida. Porque ele te viu, ele conhece tuas fragilidades. Mas ele é poderoso para fazer você um grande guerreiro e uma grande guerreira. Fique com esta palavra e creia que operando Deus, quem vai impedir? Só você mesmo pode impedir o trabalhar de Deus. Mas ninguém é capacitado para impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. Então não seja você o culpado da falta de realizações, né, que Deus tem para realizar na tua vida, e você às vezes se sente incapaz e aí Deus não pode realizar aquele chamado que ele tanto falou para você. Porque você foi o culpado das bênçãos de Deus não ter sido realizada, mas que Deus te livre e faça com que você entenda que Deus ele vai te abençoar e você não vai impedir o trabalho.